Glória a Deus! Nós estamos examinando a declaração do Espiritismo kardecista, que diz, aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus, é o próprio Espiritismo. Está escrito aqui. Pois bem, no primeiro bloco nós já fizemos alguma análise e apresentamos a nossa contestação. Mas vamos entrar agora no estreito. Se o Espiritismo fosse o Consolador, os apóstolos de Cristo teriam que esperar 1857 anos. Época em que surgiu o Livro dos Espíritos, com todas as instruções, a codificação ali, a doutrina espírita começou então ali a se apresentar. E o Espiritismo então começou o novo Espiritismo, o Espiritismo moderno, através da palavra de Allan Kardec. Então, os evangelistas não poderiam ter escrito, porque não tinha ainda o Consolador, o Espiritismo, para fazer-nos lembrar de tudo quanto Jesus ensinou. Porque Jesus disse, Ele, o Consolador prometido, fará com que vocês se lembrem de tudo quanto eu falei, de tudo quanto eu ensinei. Ora, os evangelhos foram escritos, Mateus, até mais ou menos 60 anos depois de Cristo. O Evangelho segundo São Marcos, entre 55 e 65 anos depois de Cristo. O Evangelho de Lucas, entre 60 e 63 anos depois de Cristo. E de João, entre 80 e 95 anos depois de Cristo. A codificação da doutrina espírita começou no século XIX, no ano de 1857. Eles estariam então esperando esse tempo todo para que pudesse se lembrar do que Jesus ensinou. Então não bate. Não, eu vou provar. Se eu não provo, eu sou leviano. Vou provar como o Espírito Santo já estava atuando na igreja do Senhor, falando, mandando, ministrando, ensinando, consolando, atribuindo funções, missões. Vamos ver se é verdade ou não é. E vamos ver se veio logo ou não veio o Espírito Santo, o Consolador prometido. Atos capítulo 1, verso 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. E eles testificam, os apóstolos, dizendo, o que nós vimos, o que nós escrevemos, foi aquilo que nós apalpamos, foi aquilo que nós conhecemos. 1 João capítulo 1, verso de 1 a 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Eles já começaram a anunciar, mais ou menos 60 anos depois da ascensão de Cristo. Não estavam esperando Consolador espírita nenhum, não estavam esperando a doutrina espírita, não estavam esperando os espíritos elevados, coisa nenhuma. O próprio Espírito Santo desceu e deu-lhes a conhecer tudo, fez com que eles se lembrassem de tudo quanto Jesus ensinou. É por isso que eles escreveram. Não com as mesmas palavras, mas cada um com a sua hermenêutica, cada um com a sua inteligência, com o seu modo de escrever. Eles escreveram os 4 evangelhos. E Jesus diz, em Atos capítulo 1, verso 8, antes da ascensão, antes de Jesus subir, já ressurreto, ele disse, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Não daqui a 1800 anos, não, era coisa urgente, precisava, a igreja precisava se iniciar, a igreja precisava começar o seu trabalho. E ele diz mais, Lucas 24, 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Eles ficaram lá. Se eles fossem esperar o Espiritismo, ficariam 1800 anos lá em Jerusalém esperando a promessa da vinda do Consolador. Mas não foi assim. Em Atos 2, versículo 4, então veio. Pouco tempo depois, veio a promessa, veio o Consolador, que diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo, o Consolador prometido, lhes concedia que falassem. Já estava atuando. Começou a atuação do Espírito Santo. Viria 18 séculos depois ensinar. Peraí. Em Atos 2, versículo 33, no discurso, o primeiro discurso da igreja de Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vós agora vedes e ouvis, ou seja, a chegada do Consolador, a chegada do Espírito Santo na igreja, testificado por Pedro, que foi promessa que está escrita em Joel 2,28, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quer dizer, o Espírito Santo já havia derramado, mas pouco a pouco, mas no Pentecostes foi um derramar da plenitude, para que todos aqueles que o buscam, foi geral. Derramar significa abundância de água viva sobre os corações e sobre as pessoas. Agora vamos ver se o Espírito Santo falou já naquela época. Atos 13, versículo 2. E estando então os discípulos começando a trabalhar, querendo começar a fazer as primeiras incursões, as primeiras viagens, não sabiam bem como deveria fazer, mas já estava entre eles o Consolador, o Espírito de verdade. Esse é o Espírito da verdade, o Espírito eterno de Deus. Já estava entre eles, que foi derramado, foi recebido, como prometido por Jesus. E servindo eles, alguns discípulos, ao Senhor, ou seja, ali adorando ao Senhor, orando, jejuando, disse o Espírito Santo, já estava aqui o Espírito Santo, não chegou 18 séculos depois para dizer coisa nenhuma, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado, ministrando, dizendo quem vai é aqui, é Saulo e Barnabé que vai para essa missão. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Está aqui? O Espírito Santo foi derramado, foi prometido, Joel 2,28, depois ele chegou, se derramou, houve muitos dons, variedade de línguas, e ele começou a atuar na igreja. E o Espírito Santo é identificado com o próprio Jesus. Porque Pai, Filho e Espírito Santo, eis o grande mistério da Santíssima Trindade. O Consolador é eterno. Diz lá, primeiro versículo da Bíblia, Gênesis. No princípio, diz o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. No princípio, Deus criou terra e céu, e o Espírito Santo, já existente, no princípio, determina o seguinte, antes de toda a criação, antes de tudo que foi criado, Jesus não foi criado, porque no princípio, lá em João capítulo 1, verso 1, diz, no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas vamos ver se nós podemos ainda falar mais um bloco a respeito desse assunto tão interessante, o Consolador prometido, que veio logo após a ascensão do Senhor Jesus. Fique com Deus.